Meu irmão e minha irmã, hoje dia 6 de dezembro, quarta-feira da primeira semana do Advento. Vamos escutar o que nos diz para nós neste dia a palavra de Deus, o Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais um evangelho que nos quer preparar para o tempo do Advento, nos ensinando algumas atitudes que Jesus gostaria que nós também praticássemos. Hoje, com este evangelho, nós vemos Jesus que serve, Jesus que se coloca a serviço das pessoas, seja através da cura física, como nós escutávamos, que curou os doentes, os aleijados, os coxos, os mudos, os cegos, seja dando alimento. Jesus servia como garçom que serve as pessoas que têm fome. Um trecho do evangelho onde nós vemos Jesus que se compadece das pessoas, que mais do que ser como um cantor famoso, por exemplo, que dentro de si tem tantos fãs, porém que pouco se preocupa pelos fãs, Jesus, vendo as multidões que o seguem, tem compaixão, um sentimento profundo que mais do que ter dó, ter piedade, é um sentimento que move, que impulsiona a ter uma atitude em confronto daquelas pessoas pelas quais se sente a compaixão. Jesus então é este que vê o físico, vê o espiritual e quer que a pessoa esteja sã, esteja completamente curada e purificada para retornar às suas atividades. Nós vemos que os discípulos trazem para Jesus 7 peixes. O número 7 sempre é o número da perfeição, do perfeito, e nesta ocasião simboliza a generosidade perfeita, o dom total. Alguém que por ali tinha esses 7 pães, em outro evangelho nós vamos escutar que era um rapazinho que estava por ali, doa tudo o que tem, totalmente, um dom total daquilo que tem para servir os outros, para dar de comer aos outros. Tão grande foi a generosidade desta pessoa que ainda, depois de todos terem comido, 7 cestos sobraram cheios. Outra vez o número 7. A perfeição da doação resulta em perfeição da caridade. Tem alimento de sobra para todos aqueles que quiserem comer, se na base está a caridade, está a doação. Por último, este evangelho, Mateus, nos fala que aqueles que estavam próximos de Jesus não eram os sãos, não eram os perfeitos, não eram aqueles que não tinham problemas, muito pelo contrário. Era uma multidão formada de coxos, de mudos, de cegos, de pessoas que tinham dificuldades para falar. Estes é que seguiam Jesus e a sua atenção preferencial vai para estas pessoas. Depois, Jesus pensa naqueles que não têm problemas, que não têm dificuldades. O que então que este evangelho pode dizer para nós neste dia? 2 atitudes de Jesus nós vemos neste evangelho. A primeira delas é, imaginando Jesus que está oferecendo uma festa, um grande banquete. Chama todos para sentar-se à mesa. Sentar-se à mesa é um gesto que naquele período de modo especial não eram todos que poderiam fazer. Era só os patrões, os donos da casa, as pessoas ricas. Os pobres, aqueles que estavam servindo, ficavam de pé, enquanto que os seus patrões banquetavam, comiam sentados. Jesus, que convida a todos para se sentarem,
está dizendo: eu estou aqui para servir. Vocês que sempre foram servidores, agora vão ser servidos por ninguém menos que Jesus e os seus discípulos. Jesus ainda tem uma atitude de médico. Aquele médico, não como os médicos que nós às vezes encontramos por aí, que nem olham, nem tocam nas pessoas. Jesus é médico do corpo e da alma, porque quer que a pessoa toda esteja curada das doenças físicas, das doenças do espírito, da fome. Jesus quer a pessoa sã, curada, perfeita, para que possa retomar a sua vida. Este evangelho ainda quer recordar a todos nós que somos discípulos dele, que o alimento que nós oferecemos para as pessoas não fomos nós que produzimos. É Jesus que produziu, que deu graças, que o abençoou, que dando-o para nós, nós distribuímos às pessoas. Que nunca ninguém pense que o alimento que nós entregamos, ou seja, falar de Jesus, falar da sua palavra, os dons que nós temos, seja fruto do nosso trabalho. Não. É Deus que nos dá, coloca nas nossas mãos e nós distribuímos esses dons, compartilhamos aquilo que Deus nos dá. Que este evangelho então nos inspire a termos atitudes semelhantes a estas de Jesus. Acolher a todos, de modo especial aqueles que estão doentes, servindo estas pessoas como médico, como pessoa que sente compaixão por aquela pessoa que está precisando de alguma coisa, a qual às vezes nós podemos ajudar. Que a bênção de Deus seja derramada sobre você neste novo dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.